Shalom, shalom para todos. Bom, nesse estudo em específico, conforme você analisa na tela, vamos falar acerca do Sukkot, certo? Que está acontecendo neste momento em Israel. Na verdade, é uma festa bíblica israelita, no qual o Eterno deu ao seu povo, mas também para todo aquele estrangeiro que ela estivesse no meio também. Como dito e resumindo, quando é chegados ao Filho de Deus, todos somos filhos de Deus, tanto os judeus como os estrangeiros, certo? Que isso fique sempre bem entendido, para qualquer um que venha questionar com relação ao nosso estudo. E antes de mais nada, amados, eu quero passar a você uma informação bastante enriquecedora, importante, certo? Que é acerca do idioma em si, o idioma israelita, hebraico, que ele é oficial hoje em Israel, certo? E também você vai encontrar os manuscritos da Torá, da palavra do Eterno, do Deus de Israel. Você vai encontrar também as mesmas letras, ou seja, que um indivíduo, por exemplo, gentílico, mesmo que ele não seja israelita, que ele entende, que ele passa a aprender do idioma hebraico atual, o moderno, ele tem esse acesso também à lei, à Torá de Deus, do Deus de Israel, no seu idioma. E qual é a informação que eu quero passar rapidamente? É acerca do nosso curso do Viva Hebraico, certo? Que está ocorrendo, e eu quero passar essa informação para você. Por quê? Porque o idioma hebraico em si, ele enriquece a sua vida. Ele traz, de fato, uma qualidade de vida para você. E esse curso Viva Hebraico, liderado por mim, ele tem um intuito de quê? De capacitar você para que você, em menos de um ano, certo? Com o conteúdo que eu estou lançando, ele venha levar você ao chamado nível básico. Mas muito cuidado, que é para não confundir o básico. Quando falamos de nível básico, o termo básico é de você de fato aprender e conseguir ler, fazer leitura de textos, certo? Então, é uma elaboração com base no nível europeu, nessa elaboração desse nível básico. Então, vai muito depender do indivíduo também, mas são métodos eficientes de fato, que estarei colocando, ensinando a todo aquele que se achega para aprender. E é voltado, sim, primeiro para o hebraico moderno, certo? Então, o vocabulário que eu passarei a usar, de fato, ele é mais focado para o moderno. Mas isso não quer dizer que você vai ser um indivíduo que vai ter dificuldades para analisar a Torá de Deus também, porque isso são consequências. Você vai ter um acesso amplo a várias coisas, certo? Então, que você venha analisar e pensar sobre o curso. Por quê? Porque são preços de fato à mão, digamos, porque o intuito não é jamais de ter valores altíssimos de forma alguma, certo? Então você pode acessar a aba do próprio canal aqui a princípio e acessar o Instagram, e lá você vai entender melhor do que se trata, e eu vou estar disponibilizando a todo aquele que tem um interesse o que? Você fala com o professor, comigo no caso, e eu vou estar disponibilizando o link do vídeo YouTube para o seu e-mail. Então não é nada demais, certo? Esse e-mail é o e-mail que você usa no seu aparelho eletrônico ou computador.
em sua casa, seja no trabalho. E ele é único, é o do Google, certo? Então, ele é o link, ele é o e-mail principal que o Google usa. O Google, no caso, o Google ele vai fazer o que? Ele vai, a partir do seu e-mail que você tem no seu aparelho do Google, ele vai chamar você para o meu e-mail, através do meu, que eu uso. Então não é nada difícil, certo? Para qualquer um que seja. Você tem um e-mail, você está usando o celular agora ou um computador para assistir esse vídeo, ou ver alguma informação aqui no canal, você está usando um e-mail e esse e-mail do Google é esse que ele vai pegar. Então não precisa ter medo, é fácil e simples. Então vou estar disponibilizando conteúdo grátis, gratuito de início, para você entender melhor a estrutura do curso, certo? E lá eu vou estar falando acerca de valores e você vai poder entrar em contato comigo, tanto pelo Instagram ou o Facebook, para que eu possa liberar o conteúdo inicial para você que quer entender a estrutura do curso. E lá eu irei de fato revelar acerca dos valores, e que não é nada, como dito anteriormente, com o intuito de ser caro durante o ano, certo? São alguns meses que você vai levar e com os métodos aplicados você vai chegar a um nível muito bom. Quando falamos de nível básico, entenda que o nível básico ele é um nível bom. Agora, existem aquelas confusões que muitas vezes acontecem da pessoa colocar, por exemplo, no grade curricular, acerca do idioma e do seu nível. Para você ter uma noção, colocar um idioma no nível básico quer dizer que você de fato já consegue entender diversas coisas do idioma. O básico não quer dizer algo ralé, certo? Algo muito simples, de forma alguma. Tanto é que dependendo do seu foco e da forma como você pega ele, você ou pode alcançar esse nível em 3 meses ou em até 9, 10. Vai depender da sua disponibilidade de tempo. Então é muito bacana sim você ter esse idioma. Por que eu falo isso? Porque você vai ter também acesso, independente se seja pela área religiosa ou não. Se você quer ir para Tel Aviv ou em outros lugares de Israel para passear algum dia. Ou seja, não podemos misturar, certo? Quando eu falo meio religioso, é porque você vai entender que existem várias consequências quando você tem esse idioma na sua vida. Você traz qualidade de ensino para a sua vida, para a vida da sua casa, você aprende a ser um bom líder. Quando você adentra no mundo israelita, você entende os conceitos, como funciona. Então, que você possa meditar sobre isso, porque de fato vamos estar também, eu pessoalmente vou estar dando acessibilidade a você, a informações a respeito de quem quer o que? Buscar ter informações acerca da sua família. Da sua família. Ou seja, estamos falando de raízes israelitas na sua família, por exemplo. Vejo que as pessoas muitas das vezes elas têm dificuldade para encontrar fontes, informações que liguem os antepassados dela com algum judeu, por exemplo, porque houve casos da Inquisição, você sabe que houve Inquisição no Brasil, e com essa Inquisição muitos fugiram, por exemplo, para o sertão, para o Nordeste. E eu pessoalmente adquiri muita informação com esse tipo de coisa, e eu irei sim estar disposto a ajudar você a isso. E quem sabe Deus ele não está queimando essa informação no seu coração com relação à fonte israelita, porque muitas vezes é um despertar que ele está dando dentro de você. Então tome cuidado sempre que você vai perguntar a uma pessoa sobre coisas de judeus. Alguns, dependendo da forma como eles viveram, como eles foram ensinados, eles vão dizer a você que você deixe isso para lá. Mas algo no seu coração vai o quê? Falar mais alto. Por quê? Porque Deus ele faz dessa maneira. Então,
presta essa atenção, porque eu vou estar prestando essa assistência gratuita para você, que vai estar no meu curso, certo? Então, que desde já vamos focar agora aqui nessa palavra maravilhosa, que é com relação ao Sukkot, ou tabernáculo, certo? Para aqueles que ainda estão conhecendo a fonte israelita, certo? Faz parte das solenidades de Deus na terra. Então, atente o seguinte: será feito a leitura de Levítico conforme a tradição israelita faz. Então, mas vamos também abordar sobre a porção que seria a dessa semana. Eu não quero deixar de fora a porção que seria dessa semana. Então vamos fazer o quê? Eu atrelei o conteúdo, e que de fato é muito importante o que Moisés ele vai falar já no seu final, do seu ministério. Então é um paralelo, porque os assuntos que estamos abordando nas últimas semanas diz respeito a Israel, o que? Ouvir a voz de Deus, a sua palavra, a sua instrução. E no caso da semana anterior foi dito acerca do 7º ano, isto é, do ano sabático. Claro que foi de forma rápida, certo? Eu não expus porque já existe um estudo sobre isso no nosso canal. Então Moisés fala acerca que ao fim de cada 7 anos ele falava do fim do ano sabático, sempre ao fim desse ano do sabático, certo? Que ele é o caso do 7º ano, temos 6, e daí o 7º vem o sabático. Então é o do período de quê? Do Sukkot. Então vem o Sukkot, como hoje estamos celebrando, como já estamos passando por esse período em Israel. Então, Moisés fala que tais palavras deveriam ser lembradas. Isso é com relação às palavras que ele estava proferindo ainda antes do famoso cântico de Moisés, que Deus pede para ele falar contra os filhos de Israel, por conta do desvio que iria acontecer. Isso foi antes. Então, Moisés fala que tais palavras deveriam ser lembradas. Isso você irá encontrar em Deuteronômio 31, já no fim, como dito, da carreira de Moisés, quando ele vai se despedir do povo. Então, é encontrado no texto israelita o quê? A palavra contra. Que isso é importante porque em muitos textos portugueses simples, você vai encontrar essa palavra talvez omitida, certo? Por estar na tradução mais comum. Então, conforme as palavras, claro que ele ainda não havia iniciado o cântico, foi antes desse momento. Então, após essas palavras de Moisés, o Deus de Israel vem falar, então, a respeito do cântico contra os filhos de Israel. E que aquilo seria o quê? Por testemunha de Deus contra a desobediência dos israelitas, que o abandonassem. Então vamos abordar também acerca das palavras de Moisés no capítulo 33, que seria o estudo dessa semana, de Deuteronômio, no qual é dito que os santos do Eterno receberá a palavra do Eterno. Mas também veremos a versão que? Taná. A versão Taná é a versão hebraica, que no meu caso, em que tem em mãos, certo? Fala acerca de quê? De tomar o jugo da palavra de Deus, neste mesmo versículo. Então vamos abordar isso, e de fato é bem interessante essa passagem. E haverá um paralelo com a palavra do Messias, no qual ele diz que seu jugo é leve, atentando que o Messias não deu legalidade nenhuma para pretextos de um estrangeiro, por exemplo, estar longe das instruções de Deus, que Deus entregou aqui a Moisés, para assim os israelitas disseminarem nas nações. Então, analise a primeira tela, certo? Vai se tratar de Levíticos. Vai ser uma leitura um pouco longa, de fato, eu confesso, mas é importante porque é feita na tradição judaica, ok? Então vamos ler o capítulo 22 e o capítulo
23. Depois falou o Senhor a Moshe, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor, ou seja, Ni Adonai. Então veja novamente o início. Depois falou o Senhor a Moisés. Então temos aqui Vaidaber Adonai et Moshe Lemor, certo? Então dize a Arão e a seus filhos que apartem-se das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Então veja o início aqui do texto, certo? Então vemos que no versículo 2 ele fala: para que não profanem o nome da minha santidade. Então estava acontecendo já alguma coisa ali que aos olhos do Eterno ele não permitiu o quê? Que profanassem o nome dele. Então, atento que isso foi dirigido à tribo cujo ofício era o quê? Santificação. Então veja que interessante. Diz-lhes: todo o homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma, Nefesh, será extirpada diante da minha face, Panim. Eu sou Adonai, Ani Adonai. Ninguém da semente de Arão, que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair a semente da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil pelo que se fez imundo, ou algum homem pelo que se fez imundo segundo a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para nele não se contaminar. Ani Adonai, eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado, e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Nós temos Ani Adonai Mekadeshan. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma, Nefesh, com seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do Cohen, sacerdote, se casar com homem estranho, ele não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver semente, e se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, Kadosh, sobre ela acrescentará seu quinto e o dará ao sacerdote, correndo com a coisa santa, Kadosh. Assim, não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que as santifico. Falou mais o Senhor a Moshe, dizendo:
Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que ofereçam ao Senhor em holocausto. Segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mancha, das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita com a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifícios pacíficos ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego ou quebrado ou aleijado, o verrugoso ou sarnoso ou cheio de impigem, este não oferecereis ao Senhor, e desde não poreis a oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na vossa terra, Eretz. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus, de todas essas coisas, pois a sua corrupção está nelas. Falta nelas não serão a vosso favor, não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moshe, dizendo: quando nascer o boi ou cordeiro ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis no dia. E quando sacrificardes sacrifícios de louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã. Até amanhã. Ani Adonai, eu sou Adonai. Pelo que guardarei os meus mandamentos e os fareis, eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra, Eres, do Egito, Mitzrayim, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Então vejamos o capítulo 23, certo? Então temos: depois falou o Senhor a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Então, atente que aqui já começa a respeito das solenidades, das festas. 6 dias de obra se fará, mas ao 7º dia será o sábado do descanso, ou seja, o Shabat. Então, veja que aqui é sempre reforçado, são 7 dias, certo? Então, o número 7 ele vai aparecer muito nas festividades, certo? De Israel. Deus ele usa o número 7. O número 7 é bastante conhecido, certo? Por seus sinais na palavra do Eterno. Então, temos o Shivá e o Shevá, porque temos o feminino e o masculino, o 7. Então, vejamos. 6 dias de obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação será. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês 1º ao 14 do mês, pela tarde
é a Pessa, a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. Então, atente novamente. 7. O número Shiva. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra serve o fareis. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra fareis. E falou o Senhor a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dizes: Quando houverdes entrado na Eretz, que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao Cohen, sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do Shabat, do sábado, o moverá o Cohen, sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjar serão 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de 1 hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Então analise novamente aqui o número 6, novamente citado. Atente ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trarei 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem manchas de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com sua oferta de manjares, e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, do ratá, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Certo? Então temos aí corban, sacrifício. Então, o sacerdote Cohen os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra serve fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando cegados a cega da vossa terra, Eretz, não acabará de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas de tua cega, para que o pobre e para que o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor. E falou o Eterno a Moisés, a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação santa, convocação será. Nenhuma obra serve fareis, mas eu oferecerei oferta queimada ao Senhor. Então falou mais o Eterno a Moshe, dizendo: Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei as vossas almas, e oferecerei ofertas queimadas ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma, Nefesh, que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo.
nenhuma obra fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligirei as vossas almas, e aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, sétimo será a festa dos tabernáculos, Sukkot, Hag ha-Sukkot, ao Senhor por 7 dias. Então veja aqui que chegamos então ao Sukkot, tabernáculos. Então analise de antemão que já fala o que novamente? 7 dias, pessoal. O número 7 novamente aqui, Shiva, ele surge novamente. Então veja que existem mistérios através desse nome, dessa letra, a princípio. Então preste atenção para logo passarmos para, de fato, nosso foco de hoje. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serve fareis. 7 dias ofereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhuma obra serve fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além dos vossos votos, neder, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da Eretz, terra, celebrareis a festa ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos, o fruto de formosas árvores, árvore, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrarei esta festa ao Senhor por 7 dias, cada ano. Então acontece todo ano Sukkot, certo? Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da Eretz, do Egito, Mitzrayim. Eu sou o Senhor. Assim pronunciou Moshe as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Então, veja que interessante aqui acerca do Sukkot, mas também é dito acerca do arrependimento. Por que do arrependimento? Isso é importante você, caso não tenha visto, estava falando já acerca do Yom Kippur, ou seja, um tempo de arrependimento, ali atrelado, próximo com o Sukkot, certo? Tabernáculo. E conforme você viu aqui, foi dito anteriormente do assunto do Sukkot, tabernáculos, acerca do arrependimento. E o Eterno ele solicita que os homens fizessem. Então, analise na tela seguinte para agora, de fato, focarmos no conteúdo de hoje. Ok? Então, vejamos Deuteronômio, capítulo 33, a partir do verso 1. O que há aqui? Então, esta, porém, é a bênção com que Moshe, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e subiu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei.
Então, veja aqui essas palavras. Então, analise novamente o que Moisés disse no versículo 2. O Senhor veio de Sinai e subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos à sua direita. Certo? À sua direita havia para eles o fogo da lei. Então, veja as palavras de Moisés há tempos, milhares de anos atrás, antes do tempo do Messias, Yeshua, ser revelado a Israel e às nações. Vejam os detalhes dessa palavra que Moisés ele disse, à sua direita. Então ele fala da direita, da destra de Deus. Veja que interessante aqui o que ele fala para nós hoje. À sua direita havia para eles o fogo da lei, da Torá. Então, veja o símbolo. Direita, Torá. Certo? Então, lembrando do Messias, Yeshua, você vê que está na própria palavra acerca da Torá, da lei do Messias, ser sempre o defensor daquilo que um bom israelita seria. Então, vejamos o versículo 3. Na verdade, ama os povos. Todos os seus santos estão na tua mão, postos serão no seu meio. Entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Então, analise essas palavras de Moisés. Então, o que temos na versão Taná? Também amou aos povos, tribos. Todas as almas dos santos estão em seu poder, ó Eterno, porque eles estiveram ao pé do monte Sinai e tomaram sobre ele o jugo dos teus preceitos. Então, veja que, segundo a versão do Taná que eu tenho, temos um complemento acerca do que é a palavra de Deus para o homem. Os teus preceitos, tomar o jugo de Deus para si, da palavra dele. Então, atente bem que a palavra do Eterno, de Deus, não é jugo. Houveram homens que há 2000 anos atrás, no tempo da caminhada do Messias, Yeshua, impuseram jugo aos povos ali naquela região de Israel, mas eles não eram, de fato, homens interessados em proclamar, de fato, o caminho justo. Eles não seguiam os passos que os israelitas anteriores seguiam. Eram homens o quê? Comprados dentro do reino de Israel, nas maiores hierarquias do governo de Israel. Então, atente aqui que Moisés ele fala algo muito importante aqui. O jugo da palavra do Eterno, ela é boa. E Yeshua sempre defendeu, sempre foi de acordo com o pai dele. Claro, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Então, atente bem. Então, tomar o jugo das palavras do Eterno. Então, é encontrado novamente em Deuteronômio que, acerca das palavras do Eterno, concordando com o texto em Israelita, de Êxodo, capítulo 20, no qual encontramos o momento da entrega, certo, das 10 palavras. Na verdade, não é, resumidamente, não se trata de mandamentos, como está na tradução, mas palavras. É assim que o mundo israelita tem a informação, certo? Por quê? Eu faço sempre questão de mencionar isso. Porque se você vê na Nova Aliança, ou as palavras do Messias, você, quando vê 10 mandamentos, ou que o Messias resumiu os mandamentos, você tem que analisar o seguinte: que primeiro, você está vendo a tradução portuguesa, certo? Você tem que duvidar, ok? Segundo, derivado de quê? De qual fonte? Grega. Mas você tem que entender que o grego, ele é usado apenas como um vínculo, como uma ferramenta de expandir a legislação de Deus para as nações, certo? E terceiro é que o evangelho, o Messias em si, ele usa mais o que? Do aramaico para pregar o evangelho.
o hebraico, ele era lido nas sinagogas, espaço religioso, santo. Digamos santo, por que santo? Porque foi criado a sinagoga, a ideia da sinagoga vem de quê? Do tempo do exílio, porque o templo tinha sido destruído. Então, nas sinagogas era usado o hebraico, certo? Mas não quer dizer que o hebraico somente era para a liturgia. Anteriormente, não, certo? Os judeus acabaram adquirindo a estrutura com relação ao aramaico dessas situações. Tanto é que você vai ver que, por exemplo, no livro de Daniel, tem alguns livros que são em aramaico, inclusive. Então, continuando. Com relação às 10 palavras, isso é bastante importante porque o mundo gentílico obteve a ideia de que Deus deu 10 mandamentos no monte que, completando com as palavras do Messias na aliança renovada, as pessoas tendem a caracterizar como 10 mandamentos que são mais que suficientes, certo? Mas, como dito, você vai analisar que foram 10 palavras. No mundo israelita é entendido como 10 palavras. Então, não estou falando uma questão de opinião. É o que foi dito mesmo no monte. É a raiz de palavras. Então, continuando. Isto com relação ao fato de quando é dito sobre o povo judeu, isso com relação ao que foi dito agora, dos mandamentos, das 10 palavras, dos 10 mandamentos, certo? Esse tipo de interpretação. Então, analise isto com relação ao fato de quando é dito sobre o povo judeu, as pessoas têm a tendência de querer buscar meios de ir contra a fonte israelita, com o argumento que os 10 mandamentos, que é muito comum isso acontecer, são mais que suficientes. Mas, na verdade, o nome mitzvot, mandamentos, tem uma raiz. Qual é o tipo de raiz? Vem de tzivá, mitzvot, tzivá, do verbo o quê? Mandar. E mandou Deus, o seu filho, seguir a instrução. Ele mandou. Então vem mitzvot. Mas, como dito, é novamente repetindo, na história de Israel e no mundo israelita, o momento no monte e com relação ao que foi dito é conhecido como a entrega de 10 palavras. Certo? Dando a entender a qualquer um que existe muitas e muitas palavras para se observar na instrução de Deus e ser aperfeiçoado com relação a isso. O indivíduo que adquire para essas palavras. Então veja o quão bombástico de fato é essa informação. E eu estou repetindo apenas o que eu menciono em outros estudos. Então veja a riqueza disso. Quando você sabe, você tem acesso ao manuscrito hebraico, israelita, você vê coisas muito sérias acontecendo, estruturas que no mundo moderno as pessoas tendem ao quê? Uma pessoa longe da fonte israelita tende a viver daquela maneira, então acaba por viver naquela interpretação rasa, que, como dito anteriormente, muitas das causas, infelizmente, é porque aquela pessoa não teve uma base, não teve pessoas para ensinar. Então temos que sempre analisar também esse lado, certo? Que é agir com misericórdia, não é sair condenando as pessoas, de modo nenhum. Então atente ao estudo. Com relação às mitzvot, a raiz. Então, quando vemos essa questão, por exemplo, do que aconteceu no monte, das 10 palavras, Deus entregou 10 palavras. Dá a entender o quê? Que existem, claro, muitas e muitas, milhares de palavras na Torá de Deus, para você se analisar. Mas quando você parte para o preceito que são 10 mandamentos, que aqui eu resumo a vida do ser humano, você tem que ter cuidado nesse tipo de interpretação. Por quê? Porque se você diz que
aqueles 10 mandamentos resumem, primeiro, a primeira palavra dita, diz para amar a Deus. Mas para você amar a Deus, você vai verificar o quê? O Messias, o Filho de Deus, Yeshua, ele fala que você deveria amar de todo entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Então, ele dá 3 palavras importantes: entendimento, coração, alma. Então, são as palavras do Filho de Deus, do Rei, do Melech Haolam. Então, é interessante, de todo o teu entendimento. Então, se você, tudo bem que você resume então os 10 mandamentos, mas para você cumprir o primeiro, você tem que amar Deus também de todo o seu conhecimento. E se você ama de todo o conhecimento também, significa que você está disposto a desapegar das amizades que não estão de acordo com aquilo que você já aprendeu da Bíblia, da fonte israelita, e casando, unindo, atrelando com as palavras do Messias, você vê que está errado. Então você tem que ser capaz de desprender daquelas amizades para seguir aquilo que é justo, que é certo e que é agradável a Deus. Aí você vai estar também amando de conhecimento. Então atente. É importante lembrar essas informações, por quê? Porque temos palavras interessantes ditas aqui com relação a Moisés. O que temos na fonte, de acordo com a Taná? Tomaram sobre eles o jugo da palavra de Deus. Isso é para complementar a versão, a outra versão. Então a palavra de Deus é um jugo, mas é um jugo que bom. Então analise que essa ideia, antes da famosa passagem que o Messias ele fala, que o seu jugo é leve e suave, já existia do próprio Deus de Israel. Então analise que o Messias ele está sempre de acordo com o que o Deus de Israel ele fez acontecer na história, certo? Não é porque o Messias está falando sobre jugo que quer dizer que ele está abolindo ali, ensinando pessoas a se apartarem da legislação que o Deus Santo de Israel deu a Moisés, como dito, e não um homem que deu a Moisés os mandamentos, as instruções. Então tome esse cuidado, essa atenção extra. Então Moisés falou o quê? Tomaram sobre eles o jugo da palavra do Eterno, segundo a versão Taná. Então não foi usado o quê? Mitzvot, mandamentos, foi usada a mesma ideia. Palavras do Eterno. Então veja bem, concordando com o acontecimento do monte. Ele não usa a palavra mitzvot, de mandamentos, da raiz. Foi usada a mesma ideia, a palavra do Eterno. O jugo das palavras de Deus. Então isto clareia mais o objetivo da palavra de Deus. Porque quando o mundo gentílico leva para o lado de mitzvot, de mandamentos em si, sem ter a base do que é a raiz do nome, eles associam ao que conhece o resto do mundo gentílico como o quê? 10 mandamentos. E que o resto das demais coisas da Bíblia é para o mundo israelita, judeu, é coisa de judeu. Então o Messias, como um exímio judeu, israelita, com certeza leu todas essas passagens. Então segue o cuidado para o contexto onde o Messias fala das instruções na Aliança Renovada, porque em algumas traduções portuguesas provavelmente vão estar sempre a versão de quê? De mandamentos. Então uma coisa é certa: que o Messias não ensinou pessoas a apartarem-se da boa instrução que Deus deu a Moisés, para Moisés e os israelitas disseminarem as nações no meio do mundo estrangeiro, para que estes com os israelitas pudessem o quê? Ensinar, porque o intuito é esse. Não é para isso que os israelitas foram feitos os oráculos, um povo peculiar para ensinar as nações, e não as nações ensinarem a Israel. Não existe a inversão do valor.
Então deve-se ser combatido sempre a ideia que o Messias resumiu isto ou aquilo. Mas para início de tudo, o que é para você, o que significa para você resumir? Ele resumiu algo, mas foi contra a legislação que o Eterno entregou a Moisés? Isso não existe na palavra. Yeshua ele não foi contra o que Deus instituiu para Israel. Para cumprir o que foi dito no monte, como a primeira palavra, de amar a Deus acima de tudo, você precisa aprender sobre o que é, por exemplo, idolatria. Porque se você idolatra um homem, por exemplo, faz de você cego em qualquer desvio que ele fizer, alegando que está, por sua vez, seguindo a um Deus que habita acima dos céus na eternidade. Você fez dele o seu amigo, amigo do café da manhã, do almoço, do fim de semana, e isto chega a um ponto que quando estiver desviando assuntos, você não terá nem noção disto, porque você já colocou essa pessoa, essa autoridade, em uma posição na qual ele nunca devia ter estado. Então, como dessa maneira o homem ele vai ter eficiência para amar Deus acima de todas as coisas? Quando infelizmente há esse desvio, ele está cegado pelo homem. Então aí podemos dizer doutrina do homem e os seus vãos ensinos. De fato, infelizmente é a realidade, pessoal, da vida. Não adianta modernizar, muito cuidado com movimentos moderninhos, que uma coisa que Hassatã busca fazer é modernizar as coisas, é trazer fermento, levedar a massa. Ou seja, a consistência da palavra de Deus, que é pura e agradável, ele vem para inflar, para adoçar aquilo que jamais devia ter mudado a sua estrutura. Então isso é perigoso. Então lembre-se do que foi dito a Adão, que aquilo não seria pecado, que ele poderia comer, que Eva poderia comer daquela árvore. E você viu a situação que ocasionou na humanidade, o cataclisma que aconteceu. Então essa é a ideia de Hassatã, é levar você para o caminho e que aquilo não gera a morte. Então preste atenção nisso. Então vamos analisar agora acerca de Mateus, acerca das palavras do Filho de Deus, certo? Do mestre, do rei de Israel. O que é que ele falou? Então atente bem que essa passagem ela é bastante mencionada, né? As pessoas têm ela de lábios, essas palavras, mas vejamos. Então, todas as coisas que me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, veja que interessante aqui, primeiro o versículo em que o Messias ele fala do Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Então, veja novamente que ele bate na tecla, certo? Novamente que ninguém conhece o Filho, ninguém conhece a ele, senão o Deus que está nos céus. Então atente para essa informação que o Messias ele já passa aqui, que ele não está em discordância, ele não está contra, ele é totalmente a favor. O Pai conhece todas as coisas nele. Então atente bem aqui com o que foi lançado, o que foi dito anteriormente. Porque as pessoas, amado, infelizmente, veja a situação. As pessoas usam o termo de Yeshua, de jugo leve, para o que? Aplicar muitas vezes, infelizmente, no pretexto da chamada graça. Certo? E partir para uma ideia que isto e aquilo basta. Notando que citam apenas palavras do chamado o quê? Novo Testamento, como é conhecido.
certo? Sem querer generalizar, sempre que eu falo no Novo Testamento, mas você tem que entender que o que mais resume o que o Filho de Deus fez foi renovar. Ele renovou algo que já existia, ou seja, existe uma base. Existe uma base, ele renovou e levou para uma plenitude maior. Aqui estava a antiga aliança e renova essa aliança e leva ela para uma plenitude mais ampla, certo? Então o intuito aqui não é generalizar para o mundo cristão de maneira alguma, certo? Entenda bem. No qual o que mais resume é a aliança renovada, certo? Ou seja, que uma já existia, como foi dito. Então a Torá de Deus não se resume apenas ao que está na aliança renovada. Quando falamos isso, é o conteúdo do Novo Testamento, do documento como é conhecido o Novo Testamento. Você não pode interpretar, amado, as palavras de Yeshua e dos apóstolos sem a base. Isso é básico. Isso é básico. Você quer chegar a um nível maior, mas para chegar ali é necessário ter tido um fundamento, uma base. Isso é fato. E você vai entender isso. Certo? Então, não se pode interpretar as alianças renovadas para os apóstolos de Yeshua sem a legislação, que é a base. São os profetas, que são as profecias, os livros anteriores também, porque em Salmos também existem mistérios, e nos outros livros. Então, isto é fato. Não citar, amado, a base é a mesma coisa que dá a legalidade, de fato, na vida prática, para abordar qualquer assunto longe do povo ali envolvido. E das raízes da palavra, da origem da palavra. Por que o autor falou aquela palavra citada? Então aí temos o que? As interpretações se fundamentam. Aí começam essas situações. Longe do que o autor ali falou, infelizmente. Então falar que Yeshua tabernaculou requer que um indivíduo que crê nisto viva o que ele ensinou e confronte o sistema que defende o que o Messias nunca falou, nem os apóstolos. E estamos agora na festa do Sukkot, Tabernáculos. Se você colocar em Israel, você vai ver que está tendo uma festa lá. Está tendo todo o movimento com relação ao Sukkot. Então um tempo importante é aquilo que o Eterno fixou para os israelitas e que estes devem levar às nações. Isto também. Por quê? Porque uma vez aproximados através do Filho de Deus, Yeshua, as nações também são filhos de Deus. Mas lembre-se que existe um contrato, ou seja, bilateral, existe a bilateralidade, um e outro. Existe o contrato de Deus e existe também você entrar com a sua parte. Deus ele entra com a parte dele e você agora tem que se esforçar. Então, muito cuidado com essas palavras que às vezes disseminam para você não entrar numa situação de conforto, de se confortar ali naquele lugar, como se aquilo ali bastasse, você não precisa mais se esforçar. Então, muito cuidado com esse tipo de conceito, certo? Porque não é pelo esforço que o céu é tomado. Então, vejamos. Veja que quem utiliza deste versículo de Yeshua nem sequer cita nada do que está na legislação dada por Deus a Moisés. E muitas vezes você vai encontrar isso ocorrendo. Agora observe que citamos acerca do jugo dito anteriormente em Deuteronômio. Analisando as duas versões, mas tomemos, amados, a versão mais simples, na qual diz que cada um tomará das palavras de Deus. Agora, mas também é dito sobre o que? Santos, no contexto. Ora, os santos amam a palavra. Logo, não há ninguém que venha com aquela de esquematizar a palavra do Eterno. Eles simplesmente amam a palavra do Eterno e por isso são chamados de quê? De santos. Então não existe duas verdades. Existe uma verdade, a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nunca foi jugo, de fato. Quem impôs jugo, por exemplo, foi os preceitos de homens acrescentados no tempo de Yeshua, como muitos conhecem. Mas você não encontrará Yeshua e apóstolos trazendo ideias de separação
para com os do ensino da legislação dada a Moisés. Isso nunca você vai encontrar. Você pode virar do avesso no Testamento, mas com a tradução certa, com as fontes certas, você não vai encontrar isso. Então, isso é interessante. Já era mencionado que a palavra de Deus é boa, ela não é jugo. Quem terminou trazendo o jugo no tempo de Yeshua, você vai verificar, mesmo na tradução mais simples, eram os falsos líderes que estavam atuando em cargos altos. Porque existiam seitas naquela época, certo? E algumas delas estavam aproveitando do poderio, ou seja, estavam unidos com os romanos. Então a preocupação deles é financeira, hierarquia, política. Então o Messias nunca foi contra a instrução de Deus. Isso fique bem claro. Isso é a realidade. Não adianta você pegar versões e querer defender tese. Muito cuidado com isso, para não se achar sendo um anticristo ou um anti-Messias contra a Torá, que é anônimos. Contra a Torá, que estão ativamente contra a Torá. Então, atenção para isto, porque o Messias não deu legalidade nenhuma para pessoas apartarem-se da instrução de Deus, na qual veremos em Deuteronômio que é dito que tomaram para si da palavra de Deus, porque ela é boa. Então, as palavras do Eterno não possuem jugo pesado. Não pode-se usar o pretexto que estava sendo apenas usado para israelitas, certo? Não pode-se usar o pretexto que estava sendo apenas para israelitas, porque isso e aquilo outro. Então você percebe que usar deste argumento demonstra que o indivíduo busca, infelizmente, um pretexto. Então isto na verdade passa a ser um ato de luta contra aquilo que na verdade é bom para o ser humano, que é a palavra de Deus. Daí pode surgir os tropeços, infelizmente, certo, na vida prática, porque cada um vai estar colhendo aquilo que está plantando diante de Deus. Então é como se o indivíduo ele esquematizasse o que na verdade nunca foi dividido. Analise que no período do Messias de Yeshua, com os apóstolos, você não vai encontrar nenhum ensinando e falando que os estrangeiros deveriam apenas fazer isto ou aquilo. Eles não barraram ninguém com o desejo de se aproximar do povo de Israel e de seu ensino. Porque o ensino dado a Israel é o ensino de Deus dado a Israel. Então, essas separações, ideias de separação, de antiga e nova aliança, esses assuntos começam a surgir, como dito entre os estudos, com o Império Romano aproximando-se dos grupos que se intitulavam seguir ao então Filho de Deus, aquele que reencarnou o homem, que foi homem na Terra. Então pessoas de fora começam a aplicar, por exemplo, o que era desde a terra deles, da cultura deles, naquilo que já possuía a forma de ensino, que no caso foi a Torá de Deus. Ou seja, esses grupos vinham de locais como do caso em Roma, a forma como os que viviam no povo romano, filosofia. Então eles aplicavam isso no que já estava estabelecido, ou seja, espiritualizando o que já estava fundado, o que já era certo. Logo vê-se o problema unindo-se com as ideias de buscarem em concílios separar ensinos da Torá. Então veja aí a situação se formando, ensino da Torá, coisa que o Eterno nunca teve nada com isso. E é interessante essa questão dos concílios, porque você não vai encontrar praticamente judeu tendo voz nesses concílios. Então como pode isso? Qualquer um perguntaria como pode isso? Se quem detinha a Torá era Israel, e do nada você vai ver indivíduos pegando aquilo e separando tudo. Não, porque aqui agora é o Antigo Testamento, vai ser chamado Antigo, isso aqui não. Isso aqui vamos ficar com o dos apóstolos e Yeshua. Isso não existe, isso que fizeram.
Então daí você vai encontrar, vai ver as situações como está hoje em dia, certo? Pessoas que espiritualizam sobre a palavra. Por que espiritualiza? Porque foi herdado situações da católica para o mundo cristão, que se denomina cristão, mas diz que não segue o católico, mas coisas que querem defender no lado cristão, que foi passado do mundo católico para o cristão. Então, pessoal, o conhecimento, ele liberta, certo? Como você vê as informações, nosso intuito, o meu intuito não é condenar, certo? Mas é mostrar a você, expor a você a situação. E aí você vai aprender mais e vai se libertar de assuntos, coisas que não convêm, certo? Então, analise, para finalizar, que vamos voltar, certo? Vamos finalizar retornando para Deuteronômio, agora no capítulo 31, que foi também objeto de estudo de outra porção anterior. Então, veja no versículo 9, e Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, Coanim, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem, Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, então veja aqui que ele já está falando do Shemitah, do Shabat, o Shabat da terra, ao fim desse tempo, como está acontecendo agora, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, Sukkot, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta Torá, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante dos filhos de Israel aos seus ouvidos. Então, quero deixar bem claro, primeiro ponto, esse momento aqui foi antes do cântico que Deus ele mandou Moisés proferir, que seria como testemunha contra Israel, os israelitas, a nós, contra nós hoje, até hoje em dia, certo? Então, no texto em semita dessa passagem, existe uma palavra omitida com relação à tradução portuguesa. Você vai encontrar a palavra contra. Então Moisés ele já fala e já aborda com relação contra Israel, certo? Por que é contra? A Torá, a palavra de Deus, ela é contra todo aquele que se opõe a ela, certo? Não existe dois caminhos, como o Messias mesmo fala. E como o Eterno desde da antiguidade fala, o caminho do bem, da vida e da morte. Então, analise. Este assunto envolve o estudo da porção, como dito, que pouco há tempo atrás abordamos. Então, é importante trazer hoje aqui esta passagem, porque no contexto esse mito é dito contra os filhos de Israel. E estamos hoje, passando por Sukkot e Tabernáculos. Então, temos também o Shabat da terra, o Shemitah, que foi o fim, certo? O fim. E agora está em Sukkot. Então, o 7º ano é o sabático, certo? Termina no 7º, nesse momento que estamos passando. 7º, então o próximo ano já não há. Então, este ano foi o que passou em Israel, agora há pouco tempo, e agora está em Sukkot, como dito. Então, Moisés falou isso e descreveu também o famoso cântico contra os filhos de Israel. Então, atente a esta situação. Antes do cântico, ele falou isso. Aí já aparece o termo contra, a palavra contra Israel. Então, analise que há israelitas com a instrução da Torá, mas longe do Messias, que não reconhecem, digamos. E estrangeiros, ou seja, gentios, com a ideia de um Messias longe do seu povo. Um Messias que é omitido da sua raiz. Ou seja, a identidade dele, há 2000 anos atrás, não mudou. Os homens, com suas filosofias e o intuito de hierarquia, de império, foram construindo essas situações ao longo dos séculos, certo? Principalmente vindo de Roma, você vai encontrar essa situação. Então,
É somente ver a trajetória, amados, de Yeshua. Você vai encontrar que ele nunca falou das coisas que alguns no mundo gentílico dizem. Ele nunca deu o quê? Legalidade para isso. Claro que existem o quê? Pesos diferentes. Deus não leva o tempo de ignorância do homem. Devemos sempre analisar este fato, certo? Mas devemos entender que o Eterno sabe aonde é por maldade, certo? E interesses do mundo para a obtenção de riquezas e coisas do mundo. Ele sabe disso, mas ele também sabe quem inocentemente tem certas informações, mas são inocentes de coração. Então devemos ter sempre essa claridade. Por quê? Porque existe uma frase na Bíblia, certo, da palavra de Deus, que diz o quê? Que a misericórdia de Deus, ela triunfa, a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Então o juízo não está em cima, a misericórdia está em cima. Então devemos sempre refletir sobre isso, certo? Sobre condenação, porque o Messias é quem perdoa pecados, ele é o autor da vida e da salvação. Mesmo que você chegue a um certo nível de ensino, você tem que entender que somos para sempre o quê? Talmidim. O que é Talmidim? Aluno. E um aluno está sempre o quê? Disposto a aprender mais, dia após dia. Independente do nível que você chegue, da hierarquia que você chegue, você é sempre um aprendiz diante do Messias. Então, atente para isso. Que são palavras muito ricas para levarmos para a vida toda. Então, uma coisa é certa, que todos devem ter o Messias em sua vida. Deus falou que todos deveriam o quê? Ouvi-lo. Então, estar longe do Messias é estar trilhando um propósito que o Eterno não está nele. Infelizmente, isso é dito para todos, tanto para o judeu como para o estrangeiro. Então, veja que citamos ambos os lados e suas situações. Basta olhar as palavras de Yeshua, do Messias, então você não encontrará ponta solta em nenhum momento de palavras e assuntos abordados. Então, tome cuidado. Não caia nesta de que vive um século moderno que quem vem com as palavras vazias, geralmente é raça-satã, com a ideia de adoçar, de inflar, de pegar o ensino que está lá, como Deus determinou, e inflar, fermentar, e trazer fermento, levedura, para os ensinos que não deveriam ser mudados, estavam daquele jeito. Então, qual foi o intuito hoje com relação a isso? É de explicar esse lado do arrependimento, a necessidade do arrependimento do Messias, tanto para o lado israelita, como para o mundo gentílico, certo? Foi essa a decisão que eu tive, esse conteúdo de trazer para você hoje, esse conteúdo com foco nisto. Então, que você seja edificado e você venha analisar com relação ao curso, certo? Porque são valores, não são valores altos, certo? Há ofertas no curso do Vivo Hebraico e são para enriquecer a sua vida, para você levar para a vida toda, certo? Eu não quero dar algo de apenas ensinar letras, eu quero que você aprenda, mesmo que você viva isso. E você, de todos os modos, você vai ser enriquecido, tanto na área do conhecimento, e que em algum dia, quando não partindo para o lado religioso, você decida buscar fontes de Israel, da palavra de Deus, você não vai ficar dependendo de homem e de seus interesses pessoais, certo? Então, que você seja abençoado com esse ensino e você venha dar uma verificada sim com relação às nossas ofertas, no nosso curso. Eu vou estar disponível sempre para o aluno que se achega. Então, que você venha ser abençoado com esse ensino e venha meditar nas palavras desse ensino. Que você tenha um bom Sukkot, bom tabernáculos, e reflita sobre isso.